Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O título da mensagem é Chamados para fazer a vontade de Deus. Chamados para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que nós somos chamados, irmãos. Para entrarmos no reino de Deus, amém? Para podermos participar do reino de Deus, não somente aqui, mas na eternidade, irmãos, mas obviamente para a pessoa participar do reino de Deus na eternidade, fazer parte do reino de Deus na eternidade, ele tem que passar pelo reino de Deus terreno. Se ele não for aprovado pelo reino de Deus terreno, ele não entrará no reino de Deus eterno. Quando Cristo começou a pregar, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Essa oportunidade, esse convite, esse privilégio, irmãos, de receber de Cristo essa possibilidade de nós participarmos aqui do reino de Deus. Essa entrada do reino, essa entrada, Cristo preparou essa entrada. Mas é a vida dentro desse reino terreno de Deus, é o viver nosso dentro desse reinado de Cristo terreno, é que vai dizer se vamos participar do reino eterno, amém? Do reino eterno de Cristo. E nós somos chamados com uma finalidade, irmãos. Nós somos chamados para servir a Deus aqui. Fomos escolhidos, chamados para fazermos a vontade de Deus. Se fomos escolhidos para sermos servos de Deus, irmãos, o servo, ele é formado com o intuito de fazer a vontade do seu Senhor. O servo tem que render sua vontade, tem que abandonar sua vontade para fazer a vontade do seu Senhor. Ele não se manda mais, ele não se governa mais. Então o chamado de Deus aqui é para fazermos a vontade de Deus. E Cristo mesmo disse, irmãos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós temos que fazer a vontade dele aqui para estarmos com ele no céu. E a igreja atual está tão pobre espiritualmente, e a razão do porquê está pobre das coisas do reino de Deus é porque não está fazendo o principal, a vontade de Deus. Para termos o direito às promessas de Deus, para termos o direito das riquezas de Deus, ainda aqui, as riquezas espirituais, as bênçãos de Deus, a ação de Deus em nossa vida, nós precisamos fazer a coisa mais importante que um servo deve fazer: buscar exclusivamente, unicamente, a vontade de Deus. Essa é a condição. Então Jesus disse: nem todo que me diz Senhor e Senhor, nem todo, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus. Note bem, irmãos, faz presente, cada dia, cada momento, procura fazer a vontade de Deus. Esse sim entrará no reino de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a ação de Deus, sobre o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Então isso é muito importante, irmão, nós pararmos para pensar. Vamos ver hoje sobre a importância de procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. Sobre a importância de procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. Mas nossa questão é, irmãos, qual é a vontade de Deus para cada cristão? Qual é a vontade de Deus para cada filho seu, para cada servo ou serva dele? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então se veja bem, irmãos, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então a questão é: qual é a vontade de Deus? Se eu preciso
fazer a vontade de Deus, para ter o direito ao reino, para eu entrar no reino de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então qual é a coisa mais importante para nós cristãos? Qual é a coisa mais importante que o cristão precisaria ou precisa fazer? Conhecer essa vontade. Porque se eu não praticar a vontade dele, não fazer a vontade dele, eu não tenho direito ao reino. Então não adianta dizer Senhor e passar a vida toda, porque o Senhor Jesus, mas para ele o que vale, o importante, não é chamar de Senhor, mas realmente viver de acordo. Como ele sendo o Senhor, então eu tenho que ser servo. E o servo tem que fazer a vontade do seu Senhor. Tem que procurar conhecer e saber e praticar a vontade do seu Senhor. Então eu pergunto agora, irmão, se você sabe a vontade de Deus para a tua vida. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus na minha vida? Eu tenho que procurar saber, irmãos, isso é importante. Isso aí é o que eu preciso. É a minha passagem. É o meu direito. Sem isso, eu não vou entrar. Sem isso, eu não vou participar. Sem isso, eu não vou conseguir agradar a Deus. E se eu não agradar a Deus, irmãos, não adianta nada. Então, olhe bem, irmãos. Como nós podemos tomar conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida? Então deve ser algo que mais o cristão devia procurar saber e fazer, irmãos, para que tenha o direito à promessa de Deus. Você pode aprender como fazer a vontade de Deus. De que maneira, irmãos? De que maneira que alguém pode aprender a saber, tomar conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? De que maneira nós podemos fazer isso? Primeiramente, a palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Eu tenho que buscar na palavra. O meu único motivo, irmãos, de eu ter que pegar a palavra de Deus é para saber a vontade de Deus para a minha vida. O que Ele quer de mim. O que Ele deseja de mim. O que Ele espera da minha vida. O que Ele quer que eu faça. Como Ele quer que eu viva. Como Ele quer que eu seja. Como Ele quer que eu me relacione. Como Ele quer que eu me conduza. Como que Ele quer. Eu tenho que procurar na palavra de Deus, irmãos. Não tem outra fonte. Não. Outras fontes são perigosíssimas, irmãos. A única fonte é a palavra. Então, você pode aprender como fazer a vontade de Deus estudando a palavra de Deus e principalmente a vida e os ensinamentos de Jesus, como também a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. Ali, irmãos, lendo a palavra de Deus e principalmente os ensinamentos de Cristo e a doutrina apostólica, do qual eles aprenderam com Cristo, porque a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. É a única forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira, irmãos. O próprio culto deixa de ter sentido se a minha vida não estiver dentro da vontade de Deus. Se o meu viver diário não estiver dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. Se eu não estiver fazendo aquilo que Deus quer. Senão, irmãos, tudo isso é cerimônia. Vira cerimônia. Só cerimônia. Eu vou lá fazer a minha parte. Eu vou lá cantar. Eu vou lá porque se eu não for vão pensar que estou desviado. Não. Eu cultuo a Deus porque a Ele pertence a glória, louvor e honra. Aleluia. Amém. Certo? Mas é no meu dia a dia. É no meu dia a dia que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Cultuar a Deus, sim, é uma da vontade dEle. E é dentro dessa reunião como igreja, como corpo que nós recebemos o ensinamento, a compreensão, a instrução. Mas não é só aqui. Não é só isso, irmãos. E hoje, infelizmente, há essa ideia na mente das pessoas. Que somente eu ir no culto e pronto. E não é, irmãos. Por isso que eu disse, nem todo que diz Senhor e Senhor. Eu tenho que ser comprometido com o Mestre. Eu tenho que ser comprometido, irmãos. É uma fé que me compromete. Me compromete aonde estiver, onde for. Com quem estiver, eu estou comprometido com esta fé. Eu estou comprometido com o Senhor. E eu tenho que estar fazendo a vontade dEle em todo lugar. Esteja com quem estiver. Muitas vezes eu tenho que deixar de ir em certos lugares por causa da vontade dEle. Muitas vezes eu tenho que abandonar certos lugares por causa da vontade dEle no meu dia a dia. Então não tem como. Não envolva o Senhor nisso. Como não? Ele é o Senhor da minha vida. Ele deve ser o Senhor do meu pensar, do meu sentir, do meu falar, das minhas atitudes. Ele deve ser o Senhor do meu comportamento, o Senhor das minhas coisas, o Senhor daquilo que eu faço, o Senhor de tudo, irmãos. Eu devo saber, até com as pessoas que eu me relaciono. Tudo.
tudo, irmãos, em toda área. Eu tenho que ser assim até no meu dia a dia, até no meu lar, irmãos. A forma que eu me conduzo no meu lar é importante. Eu tenho que fazer tudo para agradar a Ele. É a vontade dEle como Ele quer. A forma que Ele quer. Não adianta outra coisa, irmãos. Não adianta nós usarmos o nome de Jesus como amuleto. Não. É a questão que vai valer. É o quanto eu tenho praticado. Se quer ser feliz, faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus disse isso. Bem-aventurado aquele que tiver fome e sede de justiça, porque esse será farto. Bem-aventurados os pacificadores. É relacionamento de Cristo. Eu tenho que fazer o que Ele me mandou. Eu tenho que procurar saber o que Ele quer da minha vida. Eu tenho que sabermos. Eu tenho que procurar saber como Ele quer que eu haja. A minha atitude. A minha forma de relacionar com os próprios irmãos, como eu devo ser. Porque senão tudo isso vira, irmãos, uma hipocrisia. Eu tenho que começar a servir a Deus aqui dentro. Eu disse, eu tenho que começar a servir a Deus aqui dentro. É um servir de rendição, de prazer em Deus. Eu tenho que viver, irmãos, como se eu estivesse vendo Ele. Aonde eu estou? Ele está me vendo. Mas eu tenho que viver como se eu também estivesse enxergando Ele. É esse contato íntimo com o Senhor. Ele está aqui, irmãos. Ele está nos vendo. E eu tenho que sentir isso, eu tenho que saber isso. Eu tenho que estar olhando para os irmãos, mas de uma forma ou de outra eu estou vendo Ele aqui. É isso que nós precisamos para amadurecer, irmãos, na nossa vida com Deus. Entendermos o que é uma vida com Deus. O que é, irmãos, andar com o Senhor. Quando eu paro e penso, eu sou discípulo de Cristo. E o que os discípulos faziam? Seguiam Ele, irmãos. Eu tenho que segui-lo. Eu tenho que segui-lo no meu sentimento. Eu tenho que segui-lo nos meus pensamentos. Eu tenho que seguir as minhas vontades, os meus desejos, irmãos. Eu tenho que render Ele tudo. E eu tenho que me renunciar em tudo por Ele. Porque eu estou seguindo Ele. Eu tenho que sentir essa realidade de Cristo na minha vida, irmão. Eu tenho que sentir essa realidade. Sim, certas coisas não faço, não faço por causa dele. Muitas das coisas que eu faço por causa dele. Porque eu estou seguindo a Ele, irmãos. É o que agrada a Ele, é a vontade dele, irmãos, e não a minha vontade. Cristo, irmãos, em sua humanidade, não só falou sobre o fazer a vontade do Pai em sua humanidade, porque Ele veio ser o nosso exemplo. Amém? Ele veio nos ensinar como servir a Deus. Amém? Ele veio nos ensinar. Então, Ele não só falou sobre fazer a vontade de Deus, esse era o seu modo de vida. Ele não só falou sobre a importância de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus era o seu modo de vida. Era o seu modo de viver. E ele declarou isso, irmãos. Aqui diz ainda, na verdade, Jesus disse, seu objetivo na vida era fazer, não a sua vontade. Veja bem, Jesus, olha só, Jesus mesmo declarou, irmãos, ele mesmo disse que seu objetivo na vida era fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele, meu Deus, irmãos. Você tem que pensar Cristo em sua humanidade como exemplo nosso. Por isso ele disse assim, como eu vos fiz, façais vós também. Ele veio ser o nosso exemplo. Ele disse, eu vos deixei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês têm que fazer também. Nós temos que seguir, irmãos. Nós temos que se identificar com a humanidade de Cristo. E isso falou forte ao meu coração, irmãos. Quando eu estava vindo para cá, me veio este versículo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Que coisa, irmãos. Quer dizer, então, que humanamente Jesus, como homem, ele tinha vontade própria. Sim, a humanidade, ele nasceu. E por ter nascido, irmão, se identificado com a natureza humana, ele tinha uma vontade carnal e humana. Porque ele nasceu de Maria. Ele não tinha os genes do pecado, certo? Porque ele não nasceu na fecundação, irmãos, na união de um homem e de uma mulher. Ele nasceu pela virtude do Espírito Santo. Mas ao ter nascido de uma mulher, por isso que ele era virgem, porque Jesus não nasceu de uma relação sexual. Jesus nasceu pelo Espírito Santo no seu útero. Amém? O santo que lhe tinha de nascer será chamado Filho de Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E aquele homem, aquela carne, aquela criança, tinha vontade própria. Tinha. Então ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade como homem, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Para isso que eu vim. Para que foi ser chamado, irmãos? Para que você foi chamado? Não mais para fazer tua vontade. Aqueles que querem fazer sua vontade estão no mundo. Andam na vontade da carne, dos olhos, da cobiça,
na vontade desse mundo, no curso desse mundo, no jeito que esse mundo quer. Mas quem é chamado por Cristo, ele é chamado para fazer a vontade de Deus na sua vida. Esse é o preço para ter direito àquilo que o Senhor tem para nós. Então Jesus disse, eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Você foi chamado não mais para fazer a tua vontade, mas você foi chamado para fazer a vontade de nosso Pai que está no céu. Então Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse isso em João 6,38. Em João 7,16-17 diz, Jesus nos respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Meu irmão, a pregação não é minha. Quando a pregação se torna do pastor, ele desvirtua. Muita gente está pregando a sua doutrina por aí, e esse é o perigo nos dias de hoje, irmãos. Por isso não faça do YouTube tua fonte de conhecimento, porque está cheio de pastor pregando a sua doutrina, mas não a doutrina de Deus, não a doutrina bíblica, porque estão distorcendo. Satanás, Lúcifer, usou uma doutrina de Deus e torceu para Eva. Adão recebeu uma instrução de Deus e passou para sua mulher. Por isso que Lúcifer não foi para Adão, foi para a mulher. Ele foi falar com a mulher, porque Adão tinha na sua mente o que Deus lhe falou. Eva, o marido, falou para ela. Isso é uma coisa interessante, irmãos, e é uma realidade. No relacionamento, muitas vezes, não se dá muito valor àquilo que um fala para o outro. Ou se fala, não dá muito crédito. Por isso que muitas vezes não fixa no coração, mas aquilo que se recebe de Deus é gravado no coração. Eva ouviu de Adão. Satanás foi tentar quem? Porque não levou muito a sério o que Adão falou para ela. Aí foi serpente, ou seja, Lúcifer, foi lá e enganou Eva, até ela comer o que era proibido por Deus. Por isso nós temos que estar firmado naquilo que está na palavra de Deus, irmãos. E não deixar relacionamento emocional de ninguém, irmãos, sentimento algum, seja de quem for, tirar você do plano de Deus na tua vida. Tirar você, irmãos, da visão de agradar a Deus. Porque se vir, vai vir sobre ação demoníaca. E você na hora você tem que repreender. Porque o que vale na nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Por isso que eu disse, aquele que não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, sua filha, não é digno de mim. Por isso que, em primeiro lugar, nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Não, mas está escrito. Você tem que estar ciente, esclarecido na tua mente o que está escrito. Porque é o que está escrito que é revelado a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Então Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou não. Então a minha doutrina não é minha, mas é de Deus. E para você saber se uma doutrina que uma pessoa está aprendendo de Deus, veja se está fazendo a vontade de Deus. Veja se está de acordo com a palavra de Deus. Ou não, caso contrário, não adianta usar o nome de Deus, irmãos. Então Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Tem muita gente falando de si próprio, irmãos. Vocês não têm que ouvir o pastor, Amaury. Vocês têm que ouvir a palavra de Deus pela boca do pastor. E vocês têm que conferir isso nas Escrituras. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade dele e conhecer a doutrina dele e praticar os ensinamentos dele. Ainda nós vemos aqui no livro de Lucas, veja só que coisa interessante, irmãos, aqui, como Jesus demonstrou isso no seu viver. Cristo demonstrou a importância de fazer a vontade de Deus e esse foi o seu modo de vida. Em Lucas 22, 41, 42 diz, e ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhando-se começou a orar, Jesus lá no Getsemane, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, ou porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele diz, Senhor, se possível, se for possível, passa de mim esse cálice. Que natureza está falando ali? Humana de Cristo. Então pode ver que ele tinha uma vontade, humanamente ele tinha uma vontade própria, humana. Se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Mas daí ele já disse, todavia, ou contudo, ou porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu sinto isso um ensinamento forte, irmãos. Sabe o que dizer para nós? Isso foi deixado como exemplo.
que na hora H, irmãos, a vontade da nossa carne é outra. Nossa vontade muitas vezes não é estar aqui. Nossa vontade muitas vezes é outras coisas. E há momentos, situações que você olha assim, tua vontade é querer tal coisa ou desejar tal coisa. Mas aí você tem que lembrar quem você é. E você, não, mas pera um pouco, não é assim não. Deus não quer isso para a minha vida. Amém. Foi um exemplo que Jesus deixou todavia. Não a minha vontade. Jesus, então, irmãos, veja, fazer a vontade de Deus, ou seja, como exemplo, como homem, era um modo de viver dele. Meu irmão, esse deve ser o nosso modo de viver. Por mais que a nossa carne quer outra coisa. Por mais que a nossa carne deseja outra coisa. Mas daí, como Paulo disse, eu subjugo a minha carne. E eu reduzo a servidão para que possa ganhar a Cristo. Aleluia! Sabe o que Paulo quis dizer aí? Toda a minha, não a minha vontade, mas a tua vontade, Deus. É uma luta que nós vamos ter sempre. Será feita a tua vontade, então esse deve ser o nosso desejo a cada dia, irmãos. Buscar cada dia. No primeiro lugar você ora, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Faz-me desejar a tua vontade. Faz-me querer a tua vontade. Mostra-me a tua vontade. Revela-me na tua palavra. Nós temos que ir em busca. E Deus fala conosco, irmãos. E como é tremendo a hora que Deus fala conosco através da sua palavra. O Espírito de Deus toca no teu coração. E como é gostoso quando Deus faz lembrar você de um versículo, o ponto de Deus está falando com você. E como disse Paulo lá em Efésio, a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a espada que sempre está nos libertando. Dos outros não, de nós mesmos. De nós mesmos, de nossas tentações, de nossas fraquezas, de nossas ideologias. Não é a vontade dele. É o que ele quer, irmãos. Põe na tua cabeça o que ele quer. Espera um pouco, deixa eu ver. Não, pela palavra de Deus, Deus não quer coisa para a minha vida, não. Então refute. É difícil, é doído. A carne vai gemer, a carne vai reclamar, a carne vai relinchar. Não. É a vontade de Deus. Amém. Não podemos mais andar, irmãos, inclinados para as coisas da carne. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, disse Paulo. E não podemos servir a Deus, agradar a Deus, se nós fizermos a vontade da carne. Mas eu quero ser feliz. Pastor, qual é o erro de ser feliz? Quando a felicidade é contra a palavra de Deus. Quando essa felicidade que você quer está em desacordo. Porque essa felicidade que você quer e é contra a palavra vai te levar para o inferno. E tem uma falsa felicidade, é momentânea. Mas a felicidade que Deus quer para você é eterna. Então, irmãos, não reclame por passarmos por algumas situações complicadas nesta vida. É por causa da nossa carne. Nossa carne não quer saber no amanhã, irmãos. Ela quer aproveitar a vida. A felicidade da carne não é a verdadeira felicidade. Não, irmãos. Porque a carne não quer disciplina. Você acha que a carne está preocupada com a eternidade? Ela sabe que o fim dela é aqui, irmãos. A vida dela é aqui. Ela sabe disso. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós temos que entender que eu preciso conservar em purificação esta carne. Porque um dia ela vai ser transformada. Então eu tenho que fazê-la ser o templo do Espírito Santo aqui. Amém. E eu tenho que fazê-la entrar em obediência à palavra de Deus. Então mais forte tem que ser em mim o Espírito do que a carne. Porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas a inclinação da carne é morte. É morte. Porque a carne sempre quer o pecado. Quer desobedecer a Deus, irmãos. Então Jesus disse, todavia, não a minha vontade, mas a tua vontade. Temos que falar isso, irmãos. E não é errado, Deus está vindo na minha carne um desejo forte, por isso, por aquilo, não sei o que mais e tal. Mas, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu quero a tua vontade. Aí Deus vem e te liberta. Aí Deus vem te dar vitória, força para você vencer na tua vida. Por isso nós temos que ter forte dentro de nós o conhecimento da vontade de Deus, irmãos. Glória a Deus. Na continuidade, nós vemos, só é reconhecido por Cristo quem faz a vontade de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Quer ser reconhecido por Cristo? Reconhecido? Esse é meu servo. Você quer naquele dia escutar a voz do Senhor dizendo, ei, servo bom e fiel, vem. Vem. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei.